Eu sou Eroana Letícia Pereira e eu sou integrante do grupo de pesquisas Margens do Direito, que é o grupo comandado pelo professor Dr. Rafael Lazarotto Simeone. Eu pertenço ao grupo faz algum tempo, faz alguns anos já, e eu sou formada em Letras e Direito e eu também sou mestra em Direito. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma forma que eu tenho, que eu gosto bastante, de enriquecer a escrita. Seja de monografia, de uma dissertação, um artigo científico, uma tese, que é uma coisa que une, assim, algo que eu gosto bastante, que é a literatura, com a pesquisa, com o direito em si. Então tem vários temas que eu gosto bastante, que eu acho muito ricos, muito enriquecedores, e que eu acho que ficam muito melhor ilustrados quando a gente usa como simbolismos a literatura. Então, eu parto de uma ideia, que é uma ideia que Niklas Luhmann fala, que a arte, ela cria a sua própria realidade, que é uma realidade diferente da realidade real. A arte, ela cria uma realidade virtual. E essa realidade virtual, que não é a realidade real, é o que a gente chama na literatura de metáfora. Tá? Então a literatura, ela faz parte, ela é uma das formas de arte, né? As formas de arte não são só as pinturas, a dança, a música, a literatura e a própria escrita em si, também são formas de arte. E dentro disso, quando a gente vai escrever um texto acadêmico, a gente acaba ficando muito preso à teoria, à doutrina, a gente fica muito preso a descrever a teoria. E às vezes a gente quer colocar no papel exemplos, a gente quer ilustrar aquilo, a gente quer tornar a nossa escrita mais palpável. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer para poder ter essas ilustrações mesmo na minha escrita, que eu acho que enriquece, que deixa mais interessante mesmo, é inserir a literatura na minha escrita. Então é sobre isso que eu queria falar, assim, de alguns livros que eu gosto, que eu já inseri em escritas minhas e outros que eu gostaria de inserir também, justamente por isso. Porque a gente às vezes não consegue pegar um caso concreto que seja a ilustração perfeita daquela teoria que eu estou estudando, ou eu quero, assim, tornar aquela minha escrita mais bonita, principalmente, mais bonita num sentido de ser uma coisa gostosa de ler, uma coisa que flui naturalmente. Às vezes a gente escreve teoria e aquilo fica muito pesado, muito denso. Então, por isso, eu selecionei alguns livros sobre os quais eu gostaria de falar. Na minha própria dissertação mesmo, eu usei 2 obras do Machado de Assis, eu usei 2 contos dele. Eu tenho um livro aqui, esse é o Uns e Outros, Contos Espelhados, que ele tem um conto do Machado de Assis que ele se chama Teoria do Medalhão. E eu usei um outro conto, que esse não tá nesse livro aqui, que é o conto O Espelho. Por que eu usei isso? Eu escrevi uma dissertação em que eu uso basicamente a teoria de Niklas Luhmann, a teoria dos sistemas sociais autopoéticos, e eu foco nos sistemas de organização. Então, eu trabalho com 3 organizações, que são a magistratura, o Ministério Público e a advocacia. E eu trabalho com a formação dessas organizações no contexto brasileiro e trabalho especificamente sobre a produção de sentidos do direito conforme a organização a qual o indivíduo pertence. Então, por que eu usei Machado de Assis e um diálogo com Niklas Luhmann? Porque nesses 2 contos, Machado de Assis fala algumas coisas bem interessantes. No Teoria do Medalhão, ele fala que para alguém se tornar um medalhão seria um figurão na sociedade, seria uma pessoa conhecida socialmente, uma pessoa importante. Ele fala que a pessoa ela tem que abrir mão da sua personalidade individual e se adequar à organização a qual pertence. Então, isso vai de encontro justamente com a teoria com a qual eu trabalho, que traz justamente esse sentido de que as interações entre indivíduos dentro de uma organização produzem sentidos específicos do direito. Então, isso quer dizer que os juízes eles vão ter um entendimento do direito compatível entre juízes. Mesma coisa promotores, mesma coisa advogados. Porque a produção de sentidos do direito, as referências comunicativas que eles recebem,
fazem parte daquela organização a qual eles pertencem. Então, no conto Teoria do Medalhão, ele trata de um diálogo entre pai e filho, no qual o pai explica para o filho, que está fazendo 21 anos de idade naquele dia, como ele tem que se tornar um medalhão. E basicamente ele parte dessa ideia. Abra mão da sua personalidade individual e se incorpore àquela organização, as ideias daquela organização. E do outro lado eu tenho esse conto, O Espelho. E O Espelho, do Machado de Assis, é um conto que ele está em domínio público, ele é facilmente encontrado. Ele trata de um personagem que é o Joãozinho, que ele recebe o título de alferes. E quando ele se torna alferes, as pessoas passam a tratá-lo simplesmente como senhor alferes. Então, ele perde essa identidade pessoal e ele se torna aquele título que ele recebeu. Em um determinado momento, ele acaba ficando sozinho em uma fazenda que inicialmente tinha os escravos. Então, ele se vestia de alferes o tempo todo e aqueles escravos tratavam ele como senhor alferes. Quando esses escravos fogem, em um determinado momento, ele fica sozinho. E a partir daquele momento, ele entra num conflito existencial porque ele já não vê mais sua identidade. E nisso, ele fica desesperado porque ele não se sente ninguém. E como ele resolve isso? Ele se veste de alferes e ele fica diante de um espelho. E naquele espelho ele vê aquela figura do alferes, aquela imagem dele com os simbolismos daquele grupo a qual ele pertence. Então por isso eu usei Machado de Assis na minha dissertação, porque ele ilustra perfeitamente essa noção organizacional, que é a ideia de que dentro de uma profissão na qual nós nos inserimos, a gente acaba recebendo referências comunicativas que nos fazem nos comunicar de acordo com aquela organização. Tanto que tem um trecho de Teoria do Medalhão que fala que o ser humano tem duas almas, uma externa e uma interna. Essa alma externa é essa alma que nós mostramos à sociedade enquanto grupo, não nós mesmos enquanto indivíduos na nossa subjetividade. Então fica bem interessante isso. E no nosso dia a dia, assim, nas pesquisas, a gente realmente no direito a gente fica muito preso à teoria, muito preso a códigos. E por que não inserir a literatura, que ela tem várias funções? A literatura, assim, didaticamente falando, eu falo por mero didatismo, porque a literatura ela é muito mais do que as formas didáticas que a gente dá para ela. Mas ela tem funções como emotiva, catártica, estética, político-social, ela tem várias funções. E a literatura, ela representa o que acontece em uma determinada sociedade, as referências comunicativas que aquele autor traz para si e que ele vai incorporar no seu texto de várias formas. Ele pode falar de questões existenciais, ele pode falar de questões sociais, ele pode englobá-las, misturá-las de várias formas, mas aquelas referências que a gente tem na literatura, elas são muito importantes para ilustrar, inclusive, como o direito tem evoluído na sociedade. Então é uma forma, assim, de enriquecer o nosso texto e trazer situações sociais que muitas vezes foram vividas pelos autores e que eles recriam na literatura. Então eles pegam aquela realidade real e criam uma realidade virtual. Eles criam uma metáfora sobre a realidade. Então isso nos enriquece muito, enriquece nosso aprendizado e nos ensina, inclusive, a nos colocar no lugar do outro. Isso é uma função catártica da literatura, de nós conseguirmos enxergar uma realidade que não é nossa. Tá? Então, por isso eu escolhi alguns livros assim que a gente pode pensar neles pro direito. Eu peguei, além desses do Machado de Assis que eu citei, que eu falei na minha dissertação, eu peguei, por exemplo, esse daqui, do Marcelo Rubens Paiva, que é o Ainda Estou Aqui. Esse livro aqui, Ainda Estou Aqui, ele fala de uma importante advogada brasileira, uma figura importantíssima para nós do direito, que é a Eunice Paiva. A Eunice Paiva, ela se tornou advogada, ela foi casada com o Rubens Paiva, que foi um deputado que ele foi morto, né, pela ditadura militar, ele foi preso, torturado e morto, o corpo dele, inclusive, nunca foi encontrado. E esse livro ele é escrito pelo Marcelo Rubens Paiva, que ele é filho da Eunice Paiva. Então, é um livro de um filho sobre a sua mãe. E ele conta a trajetória de como ela se tornou advogada, pelos fatos mais conhecidos, que nós já sabemos que são da Comissão da Verdade, né, sobre a criação da Comissão da Verdade em relação à ditadura, mas também do trabalho dela nas causas relacionadas aos indígenas, a demarcação de terras indígenas. Então conta um trabalho bem interessante sobre uma advogada, a respeito de uma advogada que é uma referência, ela já faleceu há algum tempo, mas ela foi uma grande referência para a advocacia brasileira. Aí, de outro lado, ainda sobre
grupos sobre advogados, juízes e promotores, tem um livro que esse aqui é o A Pane, do Friedrich do Rematz. Esse livro aqui, eu não usei ele na minha dissertação, mas eu gostaria de ter usado. Não deu tempo de falar sobre ele, mas esse livro ele tem uma coisa muito interessante. Aqui ele é 2 em 1, ele tem a promessa e a pane. O livro A Pane até tem um vídeo do Lenny Streck sobre esse livro, um vídeo mais ou menos antigo, mas a interpretação do Lenny ela é bem diferente da minha, assim, pro livro. É claro que, assim, não é que um esteja certo e o outro estejam errados, são interpretações diferentes. Mas esse livro, ele trata de uma história que é a seguinte, é um sujeito que o carro dele dá uma pane numa estrada e ele vai pedir socorro numa casa. Nessa casa mora um juiz aposentado. E esse juiz convida ele para dormir naquele lugar e participar de um jantar que ele realizaria com seus amigos, que são um promotor aposentado e um advogado aposentado. E também eles têm um funcionário que é um carrasco aposentado. Então, nessa história, ele é convidado a participar de um jogo que eles costumam fazer quando eles encontram convidados, que é um jogo de um tribunal do júri. Então, o livro ele critica uma coisa interessante do direito, que se relaciona também com a minha dissertação, que é o fato justamente de, às vezes, parecer que o direito são atores representando papéis e não o direito em si. Então, nessa história, o personagem ele participa de um banquete com eles e eles vão fazer o seu jogo, que seria o promotor fazendo a acusação, o advogado a defesa e o juiz decidir. E caso seja condenado, o réu executa aquela condenação, como um teatro, na verdade. O jogo deles é um teatro, né? Não é um livro que vai ter um assassinato, alguma coisa assim, mas ele tem um final surpreendente, é claro. Mas esse livro é interessante porque ele faz uma crítica ao direito justamente porque os personagens, durante aquele jantar, assim, um jantar muito suntuoso, em que as pessoas bebem muito, comem muito, enfim, mas eles representam personagens, eles representam papéis, então ali pouco importa o direito em si, importa a retórica de cada um e como ele representa adequadamente o seu papel. E aí na história a gente vê que o réu ele representa muito mal o papel de réu, então ele é um péssimo ator dentro daquele jogo, mas ele é uma crítica interessante ao direito como um jogo, como uma arena teatral. Então fica muito interessante falar sobre esse livro dentro de uma pesquisa. E ainda, ultimamente eu tenho lido bastante sobre questões raciais, principalmente. Eu acho que elas estão muito em alta, muita gente tem pesquisado sobre isso. Então tem um livro que eu acho que ele é muito essencial, que é esse daqui, que é o Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Eu acho que, assim, falar de racismo sem falar desse livro se perde muita coisa, porque a Conceição Evaristo foi uma pessoa que viveu em favela, ela é uma mulher negra, ela é uma grande escritora da atualidade brasileira, e ela discute muito questões raciais, ela discute a violência racial, diversas formas de racismo, e ela fala de diversos grupos, especialmente das mulheres, mas assim, tem um conto aqui que se chama Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, que é um conto que toda vez que eu dou aula sobre ele, eu choro bastante durante as aulas, porque ele é um conto pesadíssimo, ele é um conto sobre uma criança que é morta em um tiroteio em uma favela. Então o livro ele trata sobre violências específicas direcionadas à população negra, especialmente num contexto de periferia. Então, como falar somente da teoria sobre o racismo e não incorporar um livro que é tão real, que ele é tão forte e que ele trata de uma pessoa que ela teve a vivência da favela, ela tem a vivência do racismo durante toda a sua vida. Ela é uma mulher negra, ela viveu isso durante toda a sua vida e ela acompanhou esse tipo de vivência. Então, como a gente pode imaginar não colocar isso de ilustração num trabalho e que isso não vai enriquecer, isso enriquece muito um trabalho. Então, a gente tem um trabalho do direito que não vai ser somente sobre direito, ele tem um diálogo com a literatura, não é só direito, não é só literatura. Então, isso é muito enriquecedor, vale muito a pena fazer esse tipo de diálogo. E outra coisa que eu gosto bastante de ler também, sobre feminismo. Eu leio bastante sobre feminismo, eu gosto bastante, eu acho que é um assunto que me toca bastante. E eu tenho esse livro aqui, que é o Alegrias da Maternidade. Eu não sei pronunciar direito o nome da autora, é Bushi Emeketa, eu não sei se é assim que se fala o nome dela. Mas é um dos melhores livros que eu já li na vida. É de uma escritora nigeriana. E o título do livro, As Alegrias da Maternidade, é um título abertamente irônico, porque quando a gente vai ver o livro, a gente vê que a maternidade alegre não tem nada.
Mas além de discutir sobre os papéis que são impostos às mulheres na sociedade e também aos homens, da mesma forma como que uma sociedade patriarcal molda o entendimento do que é ser homem, do que é ser mulher, ainda tem a questão da colonização da Nigéria nesse livro. Isso também é debatido nesse livro. Então é um livro que é tanto para as pessoas que vão falar, serve para falar sobre racismo, sobre colonização, sobre feminismo, de uma maneira que é bem diferente da nossa, porque a gente às vezes acaba vivenciando o nosso feminismo branco, a gente não vê que a realidade da mulher negra ela é totalmente diferente da nossa. E ainda mais assim, isso aqui eu acho que a gente consegue ter um entendimento sobre o que é ser mãe, sobre o que é ser filho, sobre as obrigações que se inserem nesse contexto. Sobre como as pessoas elas são moldadas antes de nascer, sobre o que elas devem ser. E como seres humanos livres que nós somos, individuais, a gente trilha caminhos que estão totalmente diferentes do que foi planejado para nós. E aqui a gente vê também questões como, até uma coisa que é debatida nesse livro, é o fato de que o homem nigeriano ele é capaz de lavar as calcinhas da mulher branca como empregado, mas ele não faria isso jamais pela sua esposa. E ainda trata da questão sobre propriedade. Sobre propriedade é uma questão muito forte desse livro, pelo fato de que nessa cultura a mulher ela ainda é propriedade do homem. Então, se um homem morre, por exemplo, a sua esposa ela faz parte da herança, como faria parte sua casa, suas terras, enfim, seus filhos. Todas propriedades do homem. Então, fica muito interessante. Rende para várias discussões isso. E um último livro que eu queria falar também, assim, que é um livro que eu ainda gostaria muito de escrever sobre ele, que é esse aqui, o Jude o Obscuro, que é do Thomas Hardy. Esse livro eu acho que para quem tem interesse em estudar contratos e direito de família, ele é muito interessante. Ele é um dos melhores livros que eu já li na vida e ele discute muito sobre o contrato do casamento, tá? Que é uma coisa que eu gostaria de escrever futuramente. É um debate bem denso que o autor faz sobre isso. Ele é um livro pesado de ler, ele é um livro denso, ele chega a ser um pouquinho difícil, né? Ele foi escrito na era vitoriana, então ele tem uma linguagem um pouco mais pesada do que nós estamos acostumados, mas ele trata de uma questão muito interessante. E tem uma das protagonistas, ele é protagonizado pelo Jude e pela Sue, né? São um casal protagonista. O personagem Jude ele tem uma representação muito interessante, que é o fato de que devido às desigualdades sociais, ele é um personagem muito pobre e ele sonha em ingressar em uma universidade. Então ele é autodidata, ele aprende muita coisa sozinho. Ele aprende línguas, enfim, ele aprende muita coisa sobre teologia, mas ele não consegue ingressar numa universidade, porque ele pertence a uma classe social que simplesmente não consegue chegar à universidade, mesmo tendo todo esse conhecimento que ele tem. E a outra personagem é a Sue. A Sue ela é considerada por muitos críticos como a primeira representação de uma feminista na literatura. E esses personagens eles têm um conflito muito interessante, que é o fato de que eles não conseguem lidar com o contrato do casamento. Não é que eles não consigam, eles querem se relacionar, eles se amam, mas eles não aceitam e não lidam bem com a relação contratual estabelecida no casamento. Também é discutido o divórcio nesse livro, mas a natureza contratual do casamento, como ela é discutida nesse livro, ela é muito legal, ela é muito sensacional. Dá uma discussão muito ampla sobre isso. Então, são alguns exemplos aqui que eu cito de livros que eles podem ilustrar muitas discussões no direito. Eu acho que se eu for me alongar, assim, for falar de todos os livros que eu tenho, que eu poderia inserir em artigos, assim, eu vou passar horas falando sobre isso, mas, inevitavelmente, eu acho maravilhoso poder discutir sobre literatura dentro do direito, assim, como ilustração de vários fatos, enfim, que não seria só simplesmente a discussão direito e literatura, mas é o direito sendo exemplificado dentro da sociedade por aqueles autores. Os autores eles trazem muito das suas vivências para dentro da obra que eles produzem, tá? Porque, assim, eles fazem justamente isso. Eles recriam a realidade real e transformam ela em uma realidade virtual. Então, eles transformam em uma metáfora, tá? O livro ele é uma metáfora de tudo que a gente estuda. Então, por que não inserir literatura no nosso trabalho acadêmico? Não só como um alívio, inclusive,
das teorias pesadas que nós vemos. Então é isso, eu queria agradecer pela oportunidade e vamos continuar discutindo sobre isso futuramente dentro do grupo. Esse é só um primeiro vídeo e vamos falar sobre mais coisas interessantes ainda que a gente pode discutir no Margens do Direito. Então eu me despeço e fica a minha sugestão, a minha dica de escrita, da gente trabalhar com literatura no direito, certo?